presidente Lula deu uma longa entrevista ao rapper Mano Brown. O Mano Brown tem um podcast que se chama Mano a Mano. O presidente Lula deu uma entrevista de mais de 2 horas. Essa entrevista foi gravada no domingo e saiu no streaming na madrugada de hoje. Entre muitas coisas que o Lula fala nessa entrevista, ele, por exemplo, ele defende o aumento do IOF, admite que o caso das fraudes no INSS tiveram impacto na opinião pública, na popularidade do governo, comparou a situação que ele recebeu o Brasil do governo Bolsonaro com a destruição na faixa de Gaza. Ele falou assim, parecia que o Brasil tinha sido destruído, e disse que, se tiver bem, vai se candidatar em 2026 para ganhar as eleições. Além disso, ele fez uma crítica indireta a deputados da oposição e ela se encaixa muito no perfil aí do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, né? Vamos ouvir o que o Lula falou sobre que pode servir aí para o Nicolas Ferreira. Vamos ouvir. E nós precisamos aprender a fazer as nossas coisas. O que você precisa é massificar as coisas boas que você faz, porque você nunca vai convencer ele de que o que você fez é bom. Sabe? Então é importante você massificar o que você faz. É você que tem que massificar o que é bom. Dentro do governo eu digo o seguinte, é nós que temos que divulgar as coisas boas que nós fazemos. Não dá para esperar que os inimigos nos perdoem. Não dá. Eles são duros, são virulentos. E o que eu posso responder para eles? E são mentirosos. Certo. E são mentirosos. Tá? Eu sou de uma geração, Mano Brown, em que mentir era tido como pecado. Para eles, mentir é uma virtude. Você veja que no Congresso Nacional, quando vai o ministro lá para fazer debate, eles vão lá fazer pergunta, viram o celular para a cara dele, faz a pergunta mais escrota possível e vai embora, nem espera para ouvir a resposta. O que eles querem é divulgar a imbecilidade que eles falaram. É assim na tua vida. Eu sei que você está assim, todo mundo está assim, até o Papa está assim. Até o Papa está assim. A gente teve aquele episódio do ministro Fernando Haddad que foi a uma comissão na Câmara. O deputado Nicolas Ferreira e o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, fizeram críticas ao governo durante essa audiência pública do Fernando Haddad e depois saíram, né? Então, de fato, jogam essas críticas na internet. O Lula tá criticando a oposição, dizendo que a oposição só quer destruir Couto, e não traz nada de... Você pode oferecer um pote de ouro para a oposição que a oposição vai achar ruim, que é uma oposição que não é propositiva, é uma oposição que só quer destruir o governo, e aí vai lá nas redes sociais. É o modus operandi desses deputados, né, Couto? Eu não vi a entrevista do Mano Brown, né? Eu lembrei que o Mano Brown falou, uns anos atrás, durante uma campanha eleitoral, que o PT estava se afastando muito das bases, não estava falando a língua do povo. Isso antes de todas as crises que aconteceram no governo Lula III, né? E quando o Lula se dirige a esses deputados da oposição, que fizeram isso com o ministro Fernando Haddad, eu acho que não é bom, sabe? É dar corda para esses caras, é dar cartaz para eles. É tudo que esse Nicolas Ferreira quer, né? Ele poder debater, discutir, confrontar diretamente com o presidente da República, né? E quando o presidente se queixa, né, de que não mostra... aparecem as coisas boas que o governo faz e tal, é um momento de pensar por que a mensagem do governo e do próprio Lula não está chegando às pessoas. Esse é um fato concreto que as pesquisas mostram, e isso não tem nada a ver com o Nicolas Ferreira, é uma coisa que está acontecendo já e que explica a queda do Lula na popularidade, né? Eu tenho a impressão que o discurso do Lula realmente envelheceu, sabe? Que estavam faltando propostas novas. Os programas sociais, que foram muito sucesso no Lula I e Lula II, agora já fazem parte da paisagem, o povo já se acostumou com isso.
E não há, eu não vejo da parte do governo uma forma de conseguir se comunicar com jovens, né? Caiu muito a aprovação do presidente de jovens entre 18 e 24 anos. Está faltando um norte, está faltando um rumo. Sabe, o presidente Lula já teve adversários melhores do que Nicolas Ferreira, né? Então isso mostra também o nível que chegou o debate no Brasil quando se fala de um deputado desse, que não tem nenhuma... Não tem uma proposta, não tem nada. Ele vai lá para fazer baderna mesmo no Congresso. Nisso o Lula tem razão. Mas falar dele numa entrevista para o Mano Brown, acho que não é uma boa, não. O Lula tem que aproveitar essas entrevistas para falar o que ele está fazendo, o que pode melhorar na vida das pessoas, que está difícil, sabe? As pessoas estão vivendo com dificuldade, mesmo com o emprego melhorando, com o PIB crescendo e tal. Há uma dificuldade muito grande do governo. Não é só um problema de comunicação, sabe? Sempre que tem uma crise, um problema, uma queda da popularidade, põe a culpa na comunicação. Eu sei bem como é que é isso. Não é. A comunicação é o fim de uma etapa, né, de ações do governo. O que está faltando mesmo é articulação e ações concretas do governo para melhorar as coisas. Aí fica mais fácil o discurso para o presidente, né? Em vez de criticar esses adversários aí que não têm uma qualificação, ele poderia estar falando das coisas que ele pretende fazer daqui até o fim do governo, que ainda tem 1 ano e meio pela frente. Ele chega a mencionar, viu, Couto, nessa entrevista, ele fala que ele admite que, embora a economia esteja crescendo, os empregos aparecendo também, ele admite que a população ainda não sentiu isso no dia a dia, mas que ele acredita que daqui até o fim do mandato isso vai ser mais perceptível e anunciou uma série de medidas, como a questão do Vale Gás, medidas de crédito, etc., que ele acha que podem ajudar a melhorar essa percepção da população. Agora, você tocou num ponto, o Couto tocou num ponto interessante, que é essa questão do Mano Brown já ter cobrado uma vez o PT para que se aproximasse mais das bases, para que falasse a língua do povo. Isabela, quem está falando a língua do povo hoje são deputados como Nicolas Ferreira? Olha, eu queria muito dizer não, responder não, mas a realidade se impõe. Então, sim, pessoas como Nicolas Ferreira hoje estão falando a língua do povo. Não acho que ele seja exclusivo, que seja só ele, né? Vale lembrar que a gente tem também, por um lado, a gente tem o Nicolas Ferreira, que é um fenômeno de comunicação, claro, com situações lamentáveis de transfobia, de desrespeito aos direitos, etc., mas ele tem, de fato, uma capacidade de comunicação que de fato, admirável, né? Não acho que ele seja o único, então eu também não vou adotar uma postura e dizer, então apenas, né, o campo da direita. A gente tem, por outro lado, figuras como Erika Hilton, né, que também esteve recentemente no Mano a Mano, né, conversando com o Mano Brown, que tem uma capacidade de comunicação e estratégias que funcionam muito, desde a mobilização que a gente teve, de como é que ela conseguiu amplificar a discussão sobre o fim da escala 6x1, por exemplo, né, e está levando isso adiante. Então, não acho que seja só o Nicolas Ferreira ou só figuras mais do campo conservador. Mas é inegável, já que a gente está falando do Nicolas Ferreira, que o Nicolas Ferreira ocupa esse lugar. Tem 2 episódios que eu acho que deve provavelmente ter passado pela cabeça do Lula quando ele comentou isso. Um é o episódio do Pix, né? Então, como é que o Nicolas Ferreira fez um vídeo e esse vídeo acabou ganhando, digamos, status de ser a narrativa oficial a respeito do que estava acontecendo no Pix. Vale lembrar que o Nicolas Ferreira demorou alguns dias para fazer esse vídeo. Isso significa que o governo perdeu o timing, o governo poderia ter feito alguma coisa do ponto de vista de comunicação, com uma melhor articulação, e não fez, até que demorou bastante tempo para o Nicolas Ferreira fazer o vídeo, e o vídeo viralizou. E o outro vídeo é o vídeo em que o Nicolas Ferreira, inclusive, usa inteligência artificial no vídeo para ele envelhecer, e aí ele vai falar da fraude do INSS. Né? E aí, Nicolas Ferreira, no final do vídeo, aparece como um senhor, né, envelhecido com uso de inteligência artificial, gerando ainda mais identificação no público que está assistindo. Né? Então, enfim, eu acho que entendo a fala do Lula não só como uma crítica ao Nicolas Ferreira,
Mas eu entendo também como uma autocrítica em relação, principalmente, às estratégias do governo. Porque ele está dizendo o seguinte, o Lula, principalmente no trecho que a gente assistiu, né? A gente não adianta nada fazer alguma coisa do ponto de vista de políticas públicas e esperar que as pessoas vão se dar conta disso, ou que, enfim, até no limite, não, os adversários vão notar isso, né? E vão perdoar, como ele diz. Precisa fazer propaganda disso, precisa comunicar melhor. Então, eu acho que entendo a fala do Lula não só como, digamos, uma alfinetada no Nicolas, e aí ele está falando especificamente do caso, do episódio envolvendo o Haddad, mas como uma questão que é a seguinte, entendo do subtexto, basicamente é o seguinte, falta para o governo ou falta para o campo da esquerda um Nicolas Ferreira. E aí eu tendo também a discordar, porque eu acho que existem figuras no campo da esquerda, existem influências, existem figuras que estão se fortalecendo muito no campo da esquerda e até influências que se auto-intitulam como comunistas, né, do ponto de vista político, e que estão, enfim, conseguindo mobilizar público, etc., mas que não tem, de fato, um diálogo muito ampliado, né, com o governo, etc. Então eu acho que tem questões envolvendo, como o Couto falou, de colocar tudo na conta da comunicação, mas eu acho que tem estratégias políticas que podem ser revistas, que tem a questão da comunicação, mas eu acho que tem escolhas políticas mesmo que poderiam ter sido mais bem orientadas, né? Principalmente nesses casos, tanto envolvendo o PIX, como eu falei, ou a questão da fraude do INSS. Eu acrescentaria essa questão do IOF também, que ficou mal explicada, idas e vindas, recuos. E aí, de novo, a oposição tem pessoas habilidosas, como você falou, que tem essa capacidade de pegar essas hesitações, esses momentos em que o governo é muito criticado e de aprofundar isso e de jogar isso na opinião pública. Quer dizer, o governo também precisa cuidar desse aspecto. Quer dizer, você tem decisões ali que precisam ser mais bem negociadas com o Congresso. O Couto insiste muito nesse ponto, né, Couto? Falta muita articulação política, né? Talvez isso já melhorasse muito essa questão, né, Couto? Tem um minutinho para a gente encerrar aqui. Com certeza, Mauro. O Lula, ele pessoalmente, sempre foi um grande comunicador, né? Ele é um contador de histórias, né? E é isso que cativava as pessoas. E ele contava histórias engraçadas. Ele está nesse trecho que nós vimos aí, mas nas últimas manifestações dele, muito, como é que eu vou te falar? Muito duro, muito, sabe, ele não transmite o que era antes, o forte dele, transmitia esperança, as coisas vão melhorar, sabe? Couto, quando você fala de faltar articulação política, é isso que você quer dizer? Falta o Lula, aquele Lula que a gente via no passado, é disso que você fala? Sim, falo disso e falo também que hoje faltam pessoas, atores aí em volta dele que faziam articulação política nos outros governos, né? Comparando esse atual ministério com os ministérios anteriores, eu trabalhei no primeiro governo dele, é uma diferença muito grande. Tá? Não se pode esperar tudo só do Lula também. Aliás, uma das declarações recentes dele, numa reunião do PT, ele falou: eu só perco essa eleição para mim mesmo, nós só perdemos para nós mesmos. E isso aí é uma verdade que ele falou. Porque todos esses problemas que vocês citaram aí, e que o Nicolas Ferreira e os outros exploraram, foram criados pelo próprio governo. Sabe, não foram coisas que a oposição fez para prejudicar o governo. Não, foram coisas que o próprio governo fez e que se prejudicou, né? E, claro, deu munição para os adversários que estão aí para isso mesmo, né? Então, de um lado, tem que se policiar mais antes de lançar novas ações, como aconteceu com o PIX, com o IOF, inclusive na administração da crise do INSS. Também está demorando muito. Está faltando reação mais rápida, sabe? O que as pessoas querem do INSS é que seja devolvido o dinheiro. E quanto antes o governo tem que dizer como e quando ele vai fazer isso. E é isso que vai resolver. Não adianta discurso, campanha publicitária, Sidônio Palmeira, não vai resolver. É o governo que tem que resolver esse problema, sabe? Não adianta pôr a culpa nos outros. É isso. E é um governo, né, Isabela, que parece que não entendeu ainda, aí do ponto de vista mesmo da comunicação, que não entendeu ainda a lógica e a força que as redes sociais têm, o impacto que essas mensagens têm. É um governo analógico.
né? Sabe que até hoje o Lula não usa celular. Não usa celular, Ele sempre se recusou a usar celular, né? Sempre tem um segurança, um assessor que tem telefone, mas ele se recusa. Então, ele não usa a linguagem do celular, né? Ele não escreve uma mensagem, um zap, ele não manda um zap para você, entende? E hoje todo mundo é obrigado a fazer isso, até eu, que já sou da geração dele, né? A gente é obrigado a se atualizar um pouco. Ele não admite, ele não quer saber de celular, ele não quer gravar videozinho de TikTok, se recusa a fazer isso. Ele, no começo, na primeira campanha presidencial, ele se recusava a ler teleprompter, né? Que o programa eleitoral tem um tempo determinado para cada fala e tal, ele se recusava. Está na hora de se modernizar um pouco, né, o velho Lula. Mauro, acho que de maneira rápida, né, para fazer uma síntese, também não tomar muito tempo, porque a gente está no final, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte: o governo tem uma possibilidade que é o uso, inclusive uma prerrogativa que é o uso das TVs, né, das TVs e rádios, para comunicados que sejam de interesse da população. Então, eu acho que as duas coisas acontecem. Quando o governo pode utilizar uma comunicação mais institucional, como, por exemplo, questões relacionadas, até no caso da fraude do INSS, questões que sejam de grande repercussão e interesse da população, ou demora para fazer ou não faz. Então, não usa bem aquilo que institucionalmente só o governo pode fazer. A oposição não tem a possibilidade de fazer isso. Né? E, inclusive, essa é uma das questões do Bolsonaro, que usou mal isso, lembra? No caso da TV Brasil, na questão lá dos embaixadores, e por essa razão, inclusive, ficou inelegível por abuso de poder econômico e de comunicação. Mas quando tem também outras estratégias, por exemplo, hoje em dia a comunicação ela não é só mais institucional, as pessoas também se vinculam à confiabilidade da pessoa, algo que, digamos, é como se fosse o seguinte: não é um script, não é a pessoa ensaiando um texto institucionalmente, mas falando de maneira direta. E também não aproveita isso. O Nicolas Ferreira aproveita isso muito bem, né? Legal.